Olá, bem-vindos ao Minha Saúde de hoje. Alegria, surpresa, medo. Para expressar essas e outras reações, nós utilizamos vários músculos do rosto. Para mim, que uso a fala e a imagem como ferramentas de trabalho, isso é importantíssimo. Mas quem teve os movimentos do rosto afetados pela paralisia facial encontra grandes dificuldades em se expressar. Nós vamos conhecer agora a história da cabeleireira Claudenira Bezerra. Eu não consigo beber água, eu não consigo chupar um coco, porque a água cai da boca. Aí, uns médicos dizem que isso aqui pode ser alguma infecção do ouvido, né? Mas na realidade, eu não sei como foi. Eu não sei se foi choque térmico ou se foi alguma infecção que eu peguei no ouvido. Minha boca fica todo tempo torta, meu olho é todo tempo baixo. E isso me afeta muito, porque em festa eu não gosto de tirar foto. Agora, nesse tempo pra cá, eu achei até melhor usar máscara, porque não me incomoda muito de eu falar. Nossa, gente, que impacto que tem na vida das pessoas, né? Imagina a paralisia facial que acaba comprometendo muitas vezes a qualidade de vida e até a sociabilidade das pessoas. Então, para explicar as causas, os sintomas, o tratamento da paralisia facial, nós convidamos o médico otorrino e cooperado Unimed Teresina, Dr. Danilo Rodrigues. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor. Eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre um assunto tão interessante. Então, vamos começar perguntando para o doutor Danilo quais são as causas da paralisia facial, doutor. Bom, Nádia, as causas de paralisia facial são diversas, né? Elas vão desde infecções no ouvido, infecções virais, traumas, tumores, né? Então a gente tem uma infinidade de razões para as paralisias faciais e também nós temos aquelas paralisias onde nós não podemos identificar uma razão para aquilo, que é a chamada paralisia facial periférica ou a paralisia de Bell. Agora chegou a hora de responder as dúvidas dos nossos seguidores. Você que mandou pergunta nas redes sociais da Unimed Teresina. A primeira pergunta é do Paulo Barbosa. Ele disse: minha mãe teve paralisia facial e ficamos muito assustados, achando que poderia ser um AVC, que é o acidente vascular cerebral. Qual é a diferença, doutor Danilo? O AVC, ele é um quadro de paralisia facial central, como a gente chama. O paciente, quando tem uma paralisia facial por um AVC, ele geralmente vai ter aquele desvio da boca, que classicamente as pessoas conhecem, mas um dado interessante é que a região da testa desse paciente ela é poupada, então ele consegue ter uma movimentação normal, ou seja, ele consegue enrugar a testa, por exemplo. No caso de uma paralisia facial periférica, o paciente ele não consegue enrugar a testa, ele não consegue fechar o olho. E a diferença é que, na verdade, também no quadro de AVC há um comprometimento, às vezes, de um lado do corpo, de um braço, de uma perna. E no caso de paralisia facial periférica, não. É apenas um comprometimento da musculatura da face. Temos mais uma pergunta agora do Danilo Santos. Ele disse: tomar banho frio, doutor, depois de tomar café quente, pode causar paralisia facial ou isso é apenas um mito? É um mito. Na verdade, as pessoas relatam muito essa associação de choque térmico com paralisia facial periférica, mas não há de fato na literatura nada que faça essa associação, que comprove isso. Mais uma pergunta dos nossos seguidores nas redes sociais Unimed Teresina foi a Elizabeth Moura que perguntou: a paralisia facial pode ser revertida? Sim, os quadros de paralisia facial eles têm um prognóstico muito bom, né? A gente sabe até que em muitos casos eles podem se resolver de maneira espontânea. Dá para recuperar toda a expressão facial e ter vida normal. Sim, dá para recuperar. É claro que nós temos casos mais graves, de comprometimento maior, que o paciente ele pode acabar evoluindo com a sequela. Mas na grande maioria dos casos há uma regressão total dos sinais. Então eu queria que o senhor ensinasse para as pessoas que estão em casa a identificar esses sinais. A paralisia facial ela pode já se manifestar de maneira total, vamos dizer assim, já com a paralisia dos músculos da face, mas existem algumas alterações sutis que o paciente deve observar. Por exemplo, dor na região do ouvido, ausência de lacrimejamento, alteração do paladar, sobretudo dos 2 terços anteriores da língua, do lado onde há paralisia, ou quando o paciente percebe que ele não consegue sorrir, ele vai tomar o café da manhã e percebe que escorre ali a bebida, o suco pelo canto da boca. São manifestações que podem sugerir uma paralisia facial. Olha, gente, um tema muito interessante. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essas dicas do Dr. Danilo Rodrigues. E a gente volta na próxima terça com mais um tema interessante para a sua saúde e qualidade de vida. Até lá!